Olá, querido Pro, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos para mais um resumo da nossa EBD, da classe dos adolescentes. E o título da nossa lição é Grandes Cartas para Nós. Estamos na 7ª aula e o título é Vamos conhecer a primeira carta de Pedro. Antes mesmo de falar com você da carta de Pedro, eu gostaria de informar a você a respeito do nosso material aí da Escola Bíblica Dominical. Temos o grupo exclusivo, camiseta, planner, é só você me procurar lá no Instagram. Vamos então para a nossa aula, a mensagem está aí. Você tem acesso à lição, né? E sabe que diz o seguinte: quero animá-los e dar-lhe o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Portanto, meus irmãos, continuem firmes, pois nessa graça. Está lá em 1 Pedro 5, capítulo 5 e versículo 12. Os nossos objetivos, como sempre, são três, né? O primeiro é mostrar uma visão panorâmica da primeira carta de Pedro. O segundo é refletir sobre as provações da vida cristã. E o terceiro é incentivar uma vida de santidade. Eu espero que os seus alunos tenham lido essa carta. Tem apenas 5 capítulos. Rapidinho dá para fazer uma leitura completa da carta. Vamos descobrir? O assunto hoje são 2 assuntos relevantes a respeito da nossa fé cristã. Fala da realidade das provações e a necessidade da santidade. Esse material que você está vendo aí na sua tela é o nosso material de apoio para o professor de adolescentes e está lá no grupo do Telegram. Caso você queira esse material, é só você entrar para o grupo dos professores lá no Telegram. Fale comigo lá no direct do Instagram. Vamos abrir então a primeira carta de Pedro e descobrir quem escreveu, para que escreveu e por que escreveu. Para quem escreveu e por que escreveu. Bom, quem escreveu foi Pedro, o apóstolo de Jesus, aquele que Jesus chamou para ser pescador, deixar de ser pescador de peixes, né? E se tornar um pescador de gente. Ele era casado, foi aquele mesmo que negou Jesus, mas foi reintegrado, né? E se tornou um apóstolo e missionário de Jesus. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Olha só que fé. E agora, para quem essa carta foi escrita? Provavelmente para os irmãos, né, que foram espalhados por causa da perseguição e foram espalhados aí por vários lugares. Agora essa igreja era formada por judeus e não judeus, os chamados gentios, que se tinham convertido a Cristo. E por que essa carta foi escrita? O propósito dessa carta era oferecer incentivo, esperança, fortalecer os irmãos que estavam enfrentando e que vale até hoje para nós, que enfrentem algum sofrimento. E poderiam ser vários os sofrimentos. Nessa carta, Pedro demonstra aí todo o seu cuidado com os irmãos e incentiva que eles permaneçam na fé e tenham Jesus Cristo como um modelo de fidelidade a Deus, né, o Pai, mesmo em meio aos sofrimentos injustos da vida. Na carta, ele lembra os irmãos que eles estão sofrendo por algo justo. Então, é bem interessante esse aspecto do sofrimento deles. Não estavam sofrendo por justiça, né? Mas, de fato, por serem justos e que é digno, portanto, sofrer por injustiça. É, assim, algo bem difícil, mas nós temos esse ensinamento de que devemos resistir aos sofrimentos por causa da injustiça. Jesus Cristo, o homem justo, sofreu foi por causa da injustiça para instituir a justiça de Deus. Nós, portanto, somos a justiça de Deus aqui na terra. Agora,
Quais são os aspectos das provações, já que elas são muitas, né? As provações da caminhada cristã. Quais são os aspectos delas? Bom, elas são múltiplas, são muitas, né? Podem ser deboches, agressões verbais, físicas, podem ser calúnias. Independente da variedade de provações, Deus tem graça suficiente para suprir as nossas necessidades e nos fazer vencer. Agora, essas perseguições, elas causam tristeza. Quando nós falamos aqui que elas são múltiplas e que nós podemos vencer, pode gerar a impressão de que a gente está sendo indiferente e que precisamos viver sorrindo, alegre, transbordantes, mesmo em meio às tribulações. Elas causam, sim, sofrimento, elas causam choro, né? Mas o que deve ocorrer é que não devemos desanimar, abandonar a fé por causa da tristeza que a provação pode nos fazer sofrer, certo? Mas logo adiante nós temos um consolo. Elas não duram para sempre, assim como aqueles dias maravilhosos radiantes não duram para sempre também. A tribulação, graças a Deus, não dura para sempre. Elas são passageiras. Então, por isso, nós devemos ter paciência. Outro aspecto da provação é que ela cumpre um propósito. Ela serve para mostrar a fé que nós temos. E, portanto, ela nos ensina a paciência e também nos aperfeiçoa. Certo? Agora o terceiro tópico, uma vida que agrada a Deus. A vida que agrada a Deus é aquela onde nós temos a plena consciência da nossa fragilidade e das nossas limitações, mas que nós não devemos nos apoiar nelas como desculpa para vivermos uma vida incompatível com a nossa salvação recebida. Afinal de contas, né, foi pago um preço muito alto pela nossa salvação. Nós devemos praticar o bem e viver uma vida que agrade a Deus em tudo, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer circunstância, seja na coletividade ou na individualidade, a nossa vida deve ser totalmente dedicada a Deus. A santidade aí é uma característica requerida dos filhos de Deus. E ser santo é mais do que fazer ou deixar de fazer algo, como diz a nossa lição. Ela tem a ver com consagração a Deus, uma dedicação a Deus, um compromisso em amar a Deus acima de todas as coisas. Agora concluímos então. A conclusão diz o seguinte: todo cristão tem em algum momento da vida, será desafiado a manifestar a sua fé publicamente diante das adversidades da vida. E isso pode ocorrer em uma situação, seja na individualidade ou na coletividade. Agora, independente disso, seja uma coisa ou outra, mantenhamos firmes, né, fiéis a Jesus Cristo e que devemos viver uma vida de maneira que o Senhor Jesus seja glorificado, não só de um jeito, mas olha só, em cada palavra, em cada pensamento, em cada atitude. Nós devemos olhar para Jesus sempre e não desanimar na caminhada. Este foi o nosso resumo da aula de hoje. Que Deus abençoe você, a sua aula. Eu desejo que seja uma